Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos criar esse repositório aqui que vocês estão vendo na tela. Creio que será uma das aulas maiores, se não a maior até o momento, né? Até porque eu procuro gravar aulas que não ultrapassem 10 minutos, porque eu acho que a partir de 10 minutos já fica algo cansativo, certo? E o intuito da aula de hoje é criar esse repositório. Por quê? Dos cursos que eu já realizei, diversos cursos nós criamos exercícios, exemplos, porém, na hora de procurar relembrar algum conceito, muitas vezes eu tinha que ficar procurando os links. Então, a ideia desse repositório é que o quê? Que as próximas aulas que nós formos realizando, tudo que a gente desenvolver em aula, nós vamos adicionar nesse repositório. Então, por exemplo, vamos supor que após a aula, fiquei com dúvida, sei lá, na tag mark. Eu venho aqui no meu repositório, ó, sei que a tag mark faz parte de tags textuais, e aqui já vai estar no meu repositório. Nessa aula aprendemos as tags I, B, U e mark, certo? Então acho que fica bem interessante. O repositório vai ser linkado, né? Então a cada link que eu clicar aqui ele vai me direcionar para uma página, e ao final das tags textuais eu já vou trazer um exercício para a gente estar fazendo, até porque é uma das minhas queixas em relação a outros cursos que eu já realizei, né? Eu acho que falta um pouco de prática. Então, já nessa primeira parte do nosso curso, após as tags textuais, já vou trazer um exemplo de currículo, certo? Mais ou menos esse daqui. É bem simples, só que já para a gente ir treinando um pouco de HTML e CSS, certo? Então vamos à prática aqui. Vou abrir o meu CSS, ou melhor, vou abrir o meu VS Code, certo? Deixa eu só apagar os arquivos aqui do, do nosso exemplo de repositório, certo? Vou criar dois arquivos novos. Então, o primeiro vai ser o index, porque ele vai ser o meu padrão, né? E o meu style.css. Beleza? Então, a cada coisa que nós formos criando aqui, eu já vou mostrar como fica lá no meu HTML e lá no meu Google Chrome. Beleza? Então, vamos criar primeiro a estrutura. Lembrando, é só digitar HTML. Ele vai dar a opção aí de 2.5 e ele já cria para mim toda a estrutura do HTML. Beleza? Então, vou mudar aqui a linguagem para PTBR, para ele não ficar dando aquela mensagem, né, do Google Chrome. Deseja traduzir. No meu caso aqui, pessoal, como eu tô com o meu sistema em inglês, ele não dá a mensagem se eu deixar a página em inglês. Provavelmente colocando PTBR ele vai dar para traduzir, certo? Mas mudem aí para PTBR para ele não ficar dando aquela pop-up de querer tá traduzindo a página, certo? Agora eu vou fazer a linkagem com o meu CSS, beleza? Style.css. Até se eu excluir aqui, ó, vou mostrar uma maneira legal de estar criando o CSS. Então, criei o HTML e aqui tem o meu CSS. Eu seguro o Ctrl não, Alt, desculpa, e clico em Style, Create File, e ele vai criar aqui o meu CSS, beleza? Então, certo, vamos começar criando aí as tags que estão lá no nosso exemplo de repositório, certo? Então, a primeira tag lá é a H1, que é o título principal. Então, nessa H1, eu vou escrever repositório, beleza? Vamos salvar. Aqui no title, pessoal, eu vou mudar para Dev Factory, só para ficar bonitinho lá. Opa, Dev Factory. Para ficar bonitinho lá no meu Google Chrome, esse title, lembrando, fica na aba do Google Chrome. Então, salvei aqui, vamos testar. Aqui, deixa eu abrir direto na pasta. Vou abrir o meu index.html. Ele já criou aqui, deixa eu fechar essa outra. Já criou aqui um título H1, né? E o Dev Factory na abinha do meu Google Chrome. Então, vamos continuar. Aqui abaixo, o que nós vamos criar? Vamos já estilizar o que nós criamos. Então, o meu body, eu escolhi uma cor, vocês podem ficar à vontade para escolher a cor que vocês preferirem. Eu escolhi a cor light blue, tá, pessoal? Aqui vocês podem digitar a cor ou escolher via RGB, certo? Eu prefiro algumas corzinhas que eu já gosto e tenho decorada, eu prefiro digitar o nome, acho que fica bem legal assim. Então, vou salvar aqui e já vou fazer o teste, certo? Repositório H1 preto e a cor de fundo
azul clarinho, beleza? Então aqui, ó, eu vou criar uma tag div, tá? Mais para frente nós vamos entrar na explicação do que são essas tags, não precisam se preocupar. Nessa aula a gente vai ter bastante código, não fiquem assustados, tá? É bem normal quando nós estamos iniciando aí os nossos estudos, às vezes nós nos assustamos com a quantidade de código, mas enfim. A tag div ela é somente uma divisão da minha página, certo? Então, dentro dessa div, eu vou criar um H2, certo? E vou colocar, por exemplo, tags textuais, que vai ser o conteúdo da nossa primeira aula após essa, beleza? E depois vou criar um parágrafo, certo? Por exemplo, nessa aula, fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem, tá, pessoal? Isso daqui é só um modelo mesmo, caso vocês queiram seguir, beleza? Então, nessa aula, aprendemos as tags P, H1, H6, HR e BR, beleza? Vou salvar aqui e mostrar para vocês como ficou na tela, certo? Então aqui nós já temos alguns elementos que dá para a gente fazer uma edição no CSS. Então vamos aqui começar a estilizar. Então vou pedir para o meu CSS estilizar o meu H1, certo? Então eu escrevo H1, abro e fecho chaves e tudo que tiver dentro dessas chaves ele vai estilizar o meu H1, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar um alinhamento de texto para o centro, certo? Então text align, center e aqui dando um refresh vocês já vão ver que o H1 veio para o meio, beleza? Ainda no H1 eu vou mudar a cor dessa letra para branca, tá? Para dar um visual diferente, certo? Fica um pouco ruim de enxergar, mas eu vou colocar uma sombra nela, certo? Então já mudei a cor e agora eu vou colocar um text shadow, certo? Que é uma sombra no meu título H1. Então vou colocar um pixel e um pixel, certo? E a cor preta. O que faz esse text shadow? Ele vai colocar aí um pixel na horizontal, na vertical, não me lembro agora, e o outro na vertical, na horizontal, de cor preta, certo? Dando um refresh aí, vejam que ele fica com essa sombra. Se a gente aumenta aqui, por exemplo, vocês vão ver que ele vai dar uma diferencinha aí. Então o segundo, ó, pelo jeito é a vertical e esse primeiro, colocar mais 5 pixels, é a horizontal, a sombra horizontal, e o segundo a sombra vertical, beleza? Então vou mudar aqui para 1 pixel, salvei, e vai ficar mais ou menos assim, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Lembram lá que eu mostrei para vocês, fica um quadradinho branco atrás? Então o que eu vou fazer? Vou estilizar a minha div. Por quê? A minha div envolve o meu H2 e o meu P. Então, tudo que eu colocar dentro da div, ele vai assumir aí o estilo que eu coloquei na minha div. Então, já para vocês verem, vou colocar a minha div aqui, certo? Vou começar a estilizar a minha div. Então, eu quero colocar ela com um tamanho que eu já achei bacana. Caso vocês queiram mudar, deixar de outra forma, também não tem problema, tá, pessoal? Então, a largura, width ou width, não sei direito como se pronuncia, e a altura, height, de 120 pixels. Então, eu deixei aí 250 de largura horizontal e 120 de largura vertical, certo? Vou salvar e testar. Nós não vamos conseguir ver nada, só quebrou um pouco o texto aqui, porque provavelmente ele estava ultrapassando o tanto de pixels que nós colocamos. Agora nós vamos conseguir visualizar o quadradinho branco, porque eu vou colocar uma cor de fundo white, certo? Atualizando, vejam só como ficou, bacana, já deu um estilo legal. Outra coisa que eu vou colocar aqui é um margem alto, certo? O que eu estou falando aqui para o meu código CSS? Ó, coloquem uma margem automática, tanto na esquerda quanto na direita. Isso é muito utilizado em sites responsivos, tá, pessoal? Quando eu quero colocar alguma coisa centralizada, eu não sei o tamanho da minha tela, então eu coloco uma margem alta. Vou dar um refresh aqui, vocês já vão ver que ele está ganhando a cara que nós mostramos lá no repositório, no exemplo, certo? Ainda aqui eu vou colocar uma border radius, certo? Que é o que? Vou estar deixando as bordas redondas, certo? Então ele vai
tirar essa aparência aqui totalmente quadrada e vai deixar as minhas bordas mais arredondadas. Então vejam que já está ganhando a cara daquele exemplo. Vou colocar mais algumas coisas aqui. Quando eu colocar outra div, por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, só para vocês verem como vai ficar. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vejam que vão ficar dois quadrados. Então, olha lá, com duas divs, né, vocês vejam que ele já deu uma aparência bem próxima do que ficou lá. Agora nós temos que mexer no nosso P, que vejam que ele está bem colado às bordas, e o tag textuais aqui, ó, que ele está até passando do meu border radius que arredondou aí as bordas, certo? Então, nós vamos editar, vou colocar o código aqui para cima, tá? Vamos editar o H2 e o P, certo? Eu coloquei uma vírgula aqui, pessoal. Quando nós tivermos as aulas de CSS, eu explico todos esses pormenores. Mas o que eu fiz aqui, basicamente, estou editando o H2 e estou editando também o P. Quando eu coloco essa vírgula, o mesmo estilo que eu aplico para H2, estou aplicando para P, tá? Outra forma poderia ser dessa forma aqui. Tudo que eu aplico para H2, depois eu poderia copiar e colar em P, mas por uma redução de número de linhas de código, a gente faz assim, certo? Então, olha lá. Aqui eu vou colocar um text align, certo? Para o centro, text align center. E aí ele já vai deixar assim, ó. Então ele parou de ultrapassar as pontas aqui. Agora eu vou colocar uma margem de 0 pixels, depois 20 pixels, depois 0 pixels e depois 20 pixels também, certo? Então lá, pessoal, o que ele fez aqui? Ele pegou uma margem, né? E ele pega 0 pixels que ele está apontando como se fosse sentido horário. Então a parte de cima ele vai colocar 0 pixels, na direita 20 pixels, depois embaixo, né, 0 pixels, depois à esquerda 20 pixels, beleza? Seria a mesma coisa eu fazer esse código aqui, ó. Por exemplo, margem top 0px, beleza? Margem right 20px e assim por diante, beleza? Imaginem aí que é como se fosse sentido horário. Então 0px assume 12 horas, né? 20px 3, esse outro 0px 6 horas e aqui 9 horas, beleza? Então sentido horário, vou salvar e vou testar aqui. Vejam só que ele tirou a borda que estava aqui. Como eu vou arrumar isso? Aqui em margem alto, após eu vou colocar... Aqui em margem alto mesmo, eu posso colocar 10px, né? Ele vai assumir 10px na vertical e alto na horizontal. Vamos ver. Olha lá, ele deu essa aparência. Vou aumentar um pouco, eu acho que ficou muito colado. Vamos colocar 20px, beleza? Acho que assim já fica uma aparência legal. Certo? Vamos continuar. Ainda aqui no H2, eu quero colocar um espaçamento entre essa borda aqui da minha div e os meus textos, certo? Então eu vou colocar aí um padding top, que vai ser o padding de cima, que ele vai dar um espaço, certo? De 10 pixels e vai ficar mais ou menos assim, tá, pessoal? Então essa já é a aparência que nós queríamos, beleza? Então agora eu vou criar as outras tags aqui. Vou apagar aqui essa já está correta. Antes de mais nada, eu tenho que envolver essas divs em um link, porque lembra que eu tinha dito que quando nós clicarmos, nós vamos para o exemplo da aula. Então vejam só, o cursor aqui do mouse ele não muda, tá? Ele está como flechinha. Então eu vou criar um link aqui, só escrevo A e dou Enter, né? Essa tag de fechamento, muita atenção, vem após a div, certo? Por quê? Esse meu link vai envolver toda a minha div, beleza? Aqui, como eu não tenho nada criado ainda, eu posso colocar uma hashtag, vou salvar e testar aqui. Vou dar um refresh. Olha que interessante aqui, pessoal. Ele fez a minha de baixo sumir, né? Porque eu apaguei. E aqui ele transformou como link, né? Só que, lembram lá no meu exemplo, não tinha essa aparência de link, até porque deixa feia. Então agora nós vamos estilizar aqui a tag A. Link, certo? Então vou abrir aqui e vou colocar text decoration,
nome. Ou seja, vou tirar a decoração de texto, essa decoração de link, e vou colocar nenhuma. Ele vai assumir o padrão que estava, certo? Aqui, como é um link visitado, ele fica roxo. E vou colocar color black. Beleza? Olha só como vai ficar. Maravilha, né? Agora vamos criar as outras lá que eu tinha mostrado no exemplo. Esse código aqui eu posso copiar e vou colar ele uma, duas. Vamos fazer um por um. Então, tags textuais 2. Em tags textuais 2, nós vamos aprender as tags pré, samp, figure e fig caption, certo? E a tag add link, certo? Salvando e testando. Olha lá, beleza? É interessante, pessoal, a cada coisa que vocês forem fazendo, adicionando no seu código e testando, tá? Isso é uma prática bastante interessante que ajuda a ver se vocês estão fazendo o código certinho, certo? Então, nessa aula aqui nós vamos aprender tags I, por exemplo, B, tag mark e a tag U aqui, vou colocar antes do mark, U e mark, beleza? Ponto final aqui para ficar bonitinho, olha lá, certo? Faltou um ponto final aqui. E só mais um exemplo aqui, tags textuais 4, e nessa aula nós vamos aprender, por exemplo, small, sub, sup e strong, beleza? Olha lá, maravilha. E por último aqui, vamos mudar aqui para exercício currículo, certo? Nessa aula aprendemos como fazer um currículo utilizando HTML e CSS, beleza? Olha lá, bonitinho, né? Então lá, pessoal, a ideia desse repositório é mais ou menos isso. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, se vocês forem lá em ferramentas de desenvolvedores no Chrome, por exemplo, ele tem essa opção aqui que é mudar o tipo de dispositivo que eu estou visualizando. Então vamos supor que fosse a tela de um celular, ó como ele ficaria, certo? Ele dá até, muda o cursor aqui como se fosse o dedo que fosse clicar na tela, certo? Então é bacana porque essa tela aqui ela fica bem em todos os dispositivos que vocês abrirem. Por exemplo, eu vou só replicar aqui esse código, beleza? E colocar aqui abaixo, colar ele, só para vocês verem como fica a barra de rolagem. Então, olha lá, certo? Ele fica mais ou menos, a ideia foi fazer um repositório responsivo que vocês possam abrir tanto no celular quanto no desktop, e ele fica legal em todas as disposições de tela, certo? Então, basicamente, essa é a nossa aula para a criação do nosso repositório, e na próxima aula nós vamos começar, de fato, a entrar nos conteúdos do HTML e CSS. Repetindo, pessoal, não se assustem com a quantidade de códigos que nós colocamos nessa aula, e a partir das próximas aulas nós vamos explicando para que serve qual tag e para que serve cada atributo do CSS, e acho que a ideia vai ficar mais clara aí na cabeça de vocês, tá bom? Então espero vocês na próxima aula, até logo!